Olha, muito bem, queridos, nós vamos à pregação da palavra, que está em Atos, capítulo 9, versículo 26, diz assim: Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos, porém temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos, e contou-lhes como lhe vira o Senhor no caminho, que lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome do Senhor. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Todos, porém, chegando ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se com os que iam se achegando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, e crescia a igreja do Senhor em número. Amém? Palavra do Senhor para a sua vida nesta manhã. No meio de uma escassez que vivemos, como distinguir uma igreja cristocêntrica e uma igreja que não é cristocêntrica, uma igreja que não é bíblica? Nós precisamos aprender a distinguir uma igreja através dos padrões da igreja primitiva, da igreja original, da primeira igreja que foi fundada. Alguns dizem que a primeira igreja foi a igreja católica, e não foi. A primeira igreja foi a igreja cristã, a igreja de Atos, a igreja primitiva. Os padrões que Lucas, que escreveu Atos, estabelece para nós, através deles nós temos uma ideia de como é uma igreja bíblica. Lucas, desde o contexto aqui do capítulo 9, ele fala numa porção maior sobre a conversão de Saulo e seus primeiros passos como apóstolo do Senhor Jesus. E no meio desta narrativa sobre a conversão de Saulo, Lucas nos mostra o estado da igreja nesse tempo, o estado da igreja nesse período, como a igreja caminhava pungente, triunfantemente, detectando as suas características aqui nesse texto. Então vamos a algumas características de uma igreja bíblica, observando a luz da igreja de Atos, a luz da igreja primitiva. A primeira característica de uma igreja bíblica é que ela é uma igreja prudente, uma igreja que tem precaução, uma igreja que sabe se precaver, uma igreja que tem prudência. A segunda característica, nós vamos falar sobre as três. A segunda característica de uma igreja bíblica: primeiro, ela tem prudência, ela tem precaução. Segundo, ela tem proteção. E terceiro, ela tem progresso. Tudo isso está nesse texto do versículo 26 até o versículo 31, que é o texto que ora lemos. Então vamos à exposição desse pequeno texto para a gente entender o que é uma igreja bíblica. Primeiro, uma igreja bíblica, o nome já diz, uma igreja bíblica, ela tem a Bíblia como principal fundamento, ela tem a Bíblia como principal regra de fé e de prática. Então, fazendo isso, ela se torna uma igreja que tem precaução, uma igreja prudente. Jesus diz assim: sejais mansos como a pomba, mas prudentes como uma serpente. O versículo 16, por exemplo, desse mesmo capítulo, que é o capítulo 9, mostra pra gente por que aquela igreja era uma igreja prudente. Pois eu lhes mostrarei quando lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, Saulo, o irmão me enviou a saber, o próprio Cristo que te apareceu no caminho, por onde vinhas. Esse texto aqui mostra para nós, nesse versículo 16, a conversão de Paulo, quando Ananias impôs as mãos sobre ele, e a Bíblia diz que ele foi curado, e o quanto ele devia padecer e sofrer por amor a Cristo.
por amor ao evangelho. O sofrimento começou logo cedo na vida de Paulo. O sofrimento começou logo cedo na vida do apóstolo Paulo. Quando ele se converte, Ananias impõe as mãos sobre ele e diz: importa a você sofrer por amor a Cristo, sofrer por amor ao evangelho. Ou seja, no momento da conversão também começa o sofrimento. Porque evangelho, gente, é sofrimento. Evangelho é sofrer. Evangelho não é essa coisinha barata que você ouve na TV ou que você ouve em alguns programas de rádio por aí, tá? Evangelho não é vida fácil. Evangelho não é vida boa. Evangelho não é boas casas, bons carros e salário gordo. Isso não é evangelho. Evangelho é sofrimento. Evangelho é padecer por amor a Cristo. Olha o que diz a Bíblia, para você ver que não sou eu, é a palavra. Pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Atos capítulo 9, versículo 26. Ou seja, Ananias estava dizendo pelo Espírito Santo a Paulo: você vai ver como importa sofrer por amor ao evangelho, por amor ao meu nome. Então evangelho é luta, evangelho é combate, evangelho é perseguição. O evangelho é sofrimento. No versículo 23, Paulo, logo quando ele se converteu, ele começa a pregar em Damasco. E ele prega na cidade de Damasco. Quando ele ia no caminho de Damasco, ele caiu, nós conhecemos a história, houve a sua conversão, e ele continuou o caminho. E ele pregou na cidade de Damasco, no versículo 23, que diz assim: decorridos muitos dias, a Bíblia não fala quantos dias, mas a Bíblia diz: decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo para nós que quando Paulo pregou em Damasco, após muito tempo, aproximadamente 3 anos, conforme Gálatas capítulo 1, versículo 18, os judeus queriam matá-lo em Damasco. Por quê? Porque ele pregava a verdade das Escrituras. Porque quando alguém prega, o indivíduo prega a verdade, ele vai sofrer uma revelia, ele vai sofrer uma perseguição, ele vai sofrer uma tribulação, porque nem todo mundo quer ouvir a palavra verdadeira. A verdade, ela dói, mas ela precisa ser dita. E no versículo 24, lá em Damasco, Paulo, durante 3 anos de pregação, ele criou um pequeno grupo de discípulos, ele criou um discipulado, ele criou um grupo de estudos bíblicos, porque ele discipulou aquele grupo, ou seja, a igreja se reuniu ali em Damasco, porque Paulo ganhou eles para Cristo, pregou o evangelho a eles e treinou eles na verdade do evangelho. E a Bíblia diz que estes discípulos tomaram de noite e o colocaram em um cesto e fizeram descer por uma muralha, porque os judeus em Damasco tramavam tirar a vida de Paulo. Então esses discípulos que Paulo ensinou, que Paulo discipulou, salvou a sua própria vida, colocando Paulo dentro de um cesto e fazendo ele descer por uma muralha. Havia uma grande perseguição e esses discípulos foram especiais na vida de Paulo para ele mesmo ser salvo da morte. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 32 e 33, vai relatar absolutamente isso que aconteceu. Ele mesmo conta esse relato, dizendo que não era só os judeus em Damasco que tramavam tirar-lhe a vida por ele pregar o evangelho, mas as autoridades sírias em Damasco, o governador de Damasco, as autoridades civis também queriam matá-lo, também queriam tirar a sua vida. Inimigos poderosíssimos lutando contra Paulo para tentar matá-lo, mas aquela igreja, aqueles discípulos, aqueles irmãos, eles eram tão precavidos, eles eram tão prudentes, que eles se reuniram e colocaram Paulo dentro de um cesto e fizeram passar, descendo pela muralha para ir até
a Jerusalém. No versículo 26, ele aparece em Jerusalém, onde procurou juntar-se a outro grupo de discípulos para ensiná-los o evangelho. E a Bíblia diz que quando Paulo chega em Jerusalém, ele logo procurou um lugar para congregar. Ele logo procurou um lugar para se reunir, porque um homem transformado sempre busca outros homens transformados. Não tem essa de você ser sozinho, ninguém é uma ilha. A Bíblia já mostra que nós precisamos estar unidos como um corpo, membros, um do corpo. Cristo é o cabeça da igreja e nós somos os membros do corpo de Cristo. Paulo se reuniu junto àqueles irmãos para adorar a Cristo e para pregar o evangelho. Após Jerusalém, Paulo vai à sua terra natal, a cidade de Tarso, já no capítulo 11 de Atos, e a Bíblia Sagrada diz que ele vai até Antioquia, e novamente em Antioquia, ele juntamente com Barnabé, no capítulo 11, versículo 25 e 26, vai se reunir com outros discípulos para adorar ao Senhor. Ele se importava com a reunião dos santos, ele se importava em estar em uma igreja bíblica, ele se importava em estar em uma igreja que prega a verdade do evangelho. Barnabé vai até a Tarso pegar Paulo e levar Paulo para Antioquia, para se reunir lá. E a Bíblia diz que Paulo com Barnabé fica com os irmãos da igreja de Antioquia durante 1 ano. E em Antioquia eles participavam da ceia do Senhor, entoavam cânticos a Deus, louvores a Cristo e também enfrentou um grande obstáculo também na cidade de Antioquia. Porque quando Paulo entrou em Antioquia, Paulo encontrou uma igreja prudente, uma igreja cuidadosa, uma igreja que se preocupa com os irmãos, uma igreja que se preocupa com o seu líder, o seu pastor, uma igreja que todos temiam que ele não fosse discípulo. Olha o que diz o texto. O texto diz no versículo de número 26, que é o texto que nós lemos, diz assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou se juntar com os discípulos. Todos, porém, temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Aqui está o ponto-chave desse primeiro ponto aqui. Aqui está o primeiro ponto, uma igreja prudente. A igreja de Jerusalém, quando recebeu a visita de Paulo para congregar nela, para estar com ela, eles disseram: opa, não vamos aceitar ele de primeira, não vamos aceitar ele, porque nós não sabemos se ele é discípulo verdadeiro ou se é falso. Por quê, meus irmãos? Porque uma igreja prudente, ela é cautelosa. Uma igreja prudente, ela é precavida. Os discípulos queriam saber se ele tinha se convertido mesmo. Eles falaram: opa, não é esse aquele Paulo, aquele Saulo de Tarso que perseguia os cristãos? Vamos saber se ele é verdadeiramente discípulo. Vamos deixar ele um pouquinho aí e vamos examiná-lo. Não vamos aceitar ele diretamente como membro, como discípulo, porque nós precisamos saber se ele é um discípulo de verdade. Os discípulos queriam saber se ele tinha convertido mesmo, pois Saulo era um perseguidor da igreja, ou seja, eles não abriram a porta facilmente. Aqui está um segredo extraordinário para a igreja. A igreja bíblica, ela é prudente, ela é cautelosa, ela é prudente com os falsos mestres, ela sabe discernir entre quem é verdadeiro e quem é falso, e ela coloca à prova todos aqueles que são por ela enviados e chegam até ela. A igreja bíblica, o cristão verdadeiro, ele ouve um sermão na rádio, na igreja, ele ouve um sermão na rua, ele ouve um sermão na televisão, uma pregação de um pastor, e ele vai na Bíblia para ver se o que está sendo pregado é verdade, porque é cauteloso. Os irmãos de Jerusalém, ao receber Paulo, disseram: não, esse homem não pode ter convertido, ele era um perseguidor, ele era um matador de cristãos, ele era um exterminador de cristãos. John MacArthur, ele diz assim: uma igreja boa mesmo, ela é difícil de entrar. Uma igreja boa mesmo é difícil de entrar, mas é fácil de sair. Por quê? Porque a entrada dessa igreja é uma porta estreita, mas a saída dessa igreja é uma porta larga. Por quê? Porque a igreja bíblica é uma igreja prudente. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 16, a Bíblia diz que Paulo vai dizer a Corinto que existia naquela igreja falsos mestres,
falsos irmãos. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 2, versículo 4, que na igreja aos Gálatas existia doutrinas legalistas dentro da igreja, e Paulo os alertou poderosamente. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, a Bíblia fala-nos de falsos obreiros que toleram doutrina de Jezabel na igreja de Cristo. A igreja de Jerusalém era cautelosa e só aceitou Paulo quando entrou em cena Barnabé. Foi necessário Barnabé ir até os discípulos, aos apóstolos. Barnabé era um homem bom. A Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito. Barnabé significa filho da consolação. Era um conselheiro, era um homem cheio do Espírito Santo. Paulo se alegrou com a porque e leva até os mestres da igreja e começa a contar a história de Saulo. Começa a contar como Paulo se converteu. Barnabé sabia algo sobre Paulo que os outros irmãos não sabiam. E ele pega Paulo e conta como foi a sua conversão. Versículo 27. Mas Barnabé, tomando consigo, o levou aos apóstolos e contou-lhe tudo o que acontecera no caminho e como lhe falara em Damasco e pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente o nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Barnabé começou a testemunhar a favor de Saulo diante dos apóstolos. E ele começa a falar, no versículo 28, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Barnabé está falando de Paulo. Paulo estava em plena liberdade entre os irmãos. Plena liberdade, porque era um verdadeiro discípulo. Barnabé diz, aceita-o como membro, aceita-o como discípulo, porque esse homem, Saulo de Tarso, ele é um convertido, ele é verdadeiramente um apóstolo do Senhor. Aqui está o primeiro ponto. A igreja bíblica é uma igreja prudente. Ela não come qualquer coisa, ela não aceita qualquer coisa de primeira, ela coloca à prova aqueles que são enviados a ela. Segundo, uma igreja prudente, mas também uma igreja protetora, uma igreja que tem proteção. Os antigos diziam que a igreja é como a arca de Noé, que quando você entra, você está seguro. Olha o versículo 29 e 30. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Meu Deus, Paulo enfrentou crise até em Jerusalém, porque quando os discípulos ouviam um testemunho de Barnabé a respeito de Saulo, os helenistas eram judeus de fala grega, de influência grega, se levantou e queriam matar Paulo, e odiavam Paulo e queriam tirar-lhe a vida. Porém, a Bíblia Sagrada diz que todos aqueles irmãos, olha o versículo 30, tendo porém isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali enviaram para Tarso. Paulo era um grande líder. Paulo não era um grande líder nessa época. Paulo era apenas um irmão da igreja de Jerusalém. A igreja soube que esses helenistas queriam matá-lo e levaram ele até Cesareia do Norte. E de lá enviaram até Tarso, sua cidade natal, onde ele vai ficar no anonimato por 10 anos. E não sabemos o que ele fez por 10 anos. Provavelmente fabricou tendas, como diz a Bíblia, durante esses 10 anos. Ou seja, a igreja de Jerusalém o protegeu do sofrimento, quando Barnabé disse que ele era um verdadeiro apóstolo. Aqui está o segundo ponto. Primeiro, prudência. Não aceitou ele de primeira. Segundo, proteção. Quando aceitou, protegeu esse membro, deu a vida por essa ovelha, deu a vida por esse membro. E Paulo, ele dá graças a Deus por isso mais na frente. Mas o terceiro e último ponto para a gente orar, porque o tempo é limitado. Terceiro, primeiro, uma igreja bíblica é uma igreja prudente, não aceita qualquer pessoa de primeira, não aceita qualquer pregação, qualquer ensino. Segundo, uma igreja prudente também uma igreja protetora, que protege como a arca de Noé. Segundo, é uma igreja que progride, porque o terceiro ponto é o progresso da igreja. E se você me ouvir, você deve estar pensando
que eu estou falando de progresso financeiro ou de progresso numérico, como os falsos mestres dizem na TV, mas não é isso. O progresso da igreja é totalmente ao contrário de finanças. O progresso da igreja se dá pelo zelo, pela palavra, pela oração e pela pregação expositiva. O progresso da igreja não é prosperidade, mas é a paz. Olha o versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. E assim ela crescia em número. Aqui fala do progresso espiritual da igreja, porque uma igreja bíblica, ela progride espiritualmente. Ela pode não progredir financeiramente, pode não progredir numericamente como o pastor quer que progride, mas ela progride espiritualmente. Os membros são firmados na fé, não são levados por qualquer roda de doutrina, são firmados na palavra, porque o pastor não dá sopa rala para o povo, o pastor dá comida sólida, teologia, Bíblia. O pastor não fica enchendo linguiça com revelação, o pastor não fica falando asneiras, não fica pregando heresia, não se intitula apóstolo, bispo, mas se intitula servo, o menor de todos, o servo que veio para servir. A igreja progredia, e ela progredia não em finanças. A Bíblia diz que ela progredia na Galiléia, em Samaria, na Judéia, edificando e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Progredia no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Ou seja, a igreja crescia em temor, reverência ao Senhor, homens piedosos, tementes. Nós não precisamos mais de pregadores tendenciosos que mudam de estado conforme a multidão, que faz para entreter, que faz igreja para as pessoas. Nós precisamos de homem de postura, homem robusto, homem de caráter, homem de temor, homem digno de dignidade, homem nobre, que não negocia o evangelho, que não negocia a fé, que não faz da fé um produto adulterado, que não mostra para o povo um evangelho raquítico, adulterado, misturado. Os negócios eram honestos daqueles homens, os lares e a comunhão, havia respeito, merecimento naquela igreja, de respeito, de piedade, de longanimidade, de reverência e de temor do Senhor. Esse é o progresso da igreja. O Espírito Santo os orientava e os confortava aqui nesse texto. E assim eles cresciam. Era difícil ser crente naquela época, porque ser crente naquela época não era como hoje. Eu vejo alguns desigrejados, descongregados dizendo, mas naquela época não tinha instituição. Era pior, sabe por quê? Não tinha instituição, igreja em templo, era em casas mesmo, mas era difícil, porque a igreja estava debaixo da perseguição, e mesmo assim se reunia. Isso é que eu chamo de não covardia, isso é que eu chamo de coragem da igreja. Não era fácil ser crente naquela época, mas a Bíblia diz que a igreja crescia na Judéia, crescia na Galiléia, crescia em Samaria, e não crescia com pregações emotivas, com reteté, com revelação, com pataquada. Crescia no temor do Senhor, na oração e na pregação do evangelho, da palavra de Deus. A igreja não crescia porque o pastor fazia teatro, porque o pastor trazia pregadores e dava 10 mil, 15 mil para eles trazerem e pregar o evangelho falso, adulterado. Não. A igreja crescia no conhecimento das Escrituras, porque esse é o progresso da igreja. Essa é a prudência da igreja bíblica, essa é a precaução da igreja bíblica, essa é a alegria de uma igreja que progride, uma igreja bíblica, uma igreja que cresce no temor e na reverência do Senhor. Receba esta palavra para a sua vida em nome do Senhor. Foi lá na cruz, que provaste o teu amor por
Olha, nós estamos chegando aos instantes finais da programação e eu quero deixar essa palavra diretamente ao seu coração. Procure uma igreja bíblica, tá bom? E se você quiser nos visitar, Avenida da Liberdade, 821, bairro Alterosa. Eu espero você amanhã para te abraçar. Não precisa levar oferta, dízimo, não precisa levar nada. Leve o seu coração, tá bom? Leve a sua esposa, seus filhos, sua família e será alimentado através do Evangelho, tá bom? Quero orar por você e encerrar essa programação. A oração que eu faço é que Deus possa te abençoar, é que Ele possa ter misericórdia de ti, levantar o seu rosto sobre ti e te dar a paz. A oração que eu faço para você é que Ele possa perdoar os seus pecados e ter misericórdia da sua vida. Essa é a minha oração e o meu agradecimento nessa emissora, em nome do Senhor. Deus abençoe você que ouviu a pregação, ouviu a programação. Volte a nos ouvir no próximo sábado, a partir das 19 horas, ou faça-nos uma visita na Igreja Cristã Suprema Graça. Deus abençoe você, forte abraço ao seu coração, um beijo, até a próxima semana, em nome do Senhor. Tchau. Escolhendo um homem para ajudá-lo com a cruz. Amados, quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe este alguém, sim, para ser um participante